Para quem você vende? Se a resposta é para todo mundo, significa que já tem alguma coisa errada e que o teu público-alvo não está definido ou não está definido da maneira correta. A maior parte dos empreendedores e empresários angolanos, quando vão para definir o público-alvo, eles fazem olhando principalmente aspectos demográficos, como por exemplo, o meu público-alvo são mulheres de Luanda e por aí fica. Se esse é o caso, como veremos no vídeo de hoje, não é o suficiente. Olá poupador, no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre público-alvo e sua importância para o seu negócio. Mas antes de continuarmos, pedimos que você coloque o like no canal e se inscreva no canal se for do seu agrado para continuar a receber aqui vídeos do nosso canal. Mas vamos lá, o que vem a ser então público-alvo? Público-alvo é um grupo específico de pessoas que compartilham características demográficas, comportamentais e psicográficas e que normalmente são a parte principal de uma estratégia de marketing ou até mesmo de um negócio. Ou seja, normalmente toda a estratégia de marketing de uma empresa ela é criada com base na definição do público-alvo. E aqui já vem uma coisa importante, se você erra ao definir o teu público-alvo, significa que você estará errando em toda a tua estratégia de marketing. Como falei no princípio, não basta definir que o meu público-alvo são mulheres ou homens que vivem em Luanda ou que eu vendo para todo mundo. Não, você precisa ser específico ao definir o teu público-alvo. E como vimos na definição, pega aspectos demográficos. O que vem a ser isso, aspectos demográficos? Vamos a falar em coisas como idade, sexo, localização, renda, tudo que tem a ver com questões demográficos da pessoa. Já os aspectos psicográficos pega elementos muito mais subjetivos. Estamos a falar de personalidade do cliente, estamos a falar dos hábitos, dos costumes, valores, hobbies, medos, desejos, anseios, questões muito mais subjetivas que dentro daquilo que é o marketing acaba sendo da definição do público-alvo para a criação da persona, que é um termo muito mais técnico e também muito mais específico. É persona ou avatar. E eu te aconselho a ver até o final do vídeo, porque vamos colocar aqui um exemplo, um caso prático de como unir a questão demográfica com a questão psicográfica. Então, identificar e compreender o público-alvo ideal da sua empresa é essencial para direcionar efetivamente os esforços de marketing e comunicação do seu negócio ou empresa. Como já fiz menção, se você define um público-alvo errado, significa que você vai estar se comunicando com pessoas erradas e isso vai gerar, por um lado, com que você venda menos e por outro lado também muito mais trabalho para a sua equipa de marketing e vendas, porque se vem pessoas erradas é mais trabalho para a sua equipa estar a selecionar o público-alvo ideal até chegar no processo efetivo da venda, porque o final de tudo isso é levar as suas ideais a comprarem o teu produto ou serviço. Então existem muitas razões pelas quais você precisa definir o público-alvo ideal para o seu negócio, mas aqui eu vou apresentar 4 razões. Porque não basta definir o público-alvo, é preciso definir o público-alvo ideal. E a primeira razão tem a ver com relevância das mensagens e comunicação. Quando você define o público ideal para o seu negócio, isso te ajuda e facilita na forma como você se comunica com o teu público e na forma como você passa a mesma mensagem para esse público. Porque se você sabe quem é o teu público, se você conhece a tua persona, a forma como ela pensa, os seus medos, os seus desejos, inclusive a zona em que vive, isso faz com que você coloque as palavras certas, isso fará com que você coloque a mensagem correta ao se comunicar com esse público. A forma como você se comunica com mulheres que vivem em Luanda é diferente da forma como você vai se comunicar com mulheres que vivem em Luanda na casa dos 30 aos 40 anos, que são mãe, têm 2 filhos, têm um emprego, têm uma vida estressante. Ou seja, quando você define o público ideal, aquelas características que você vai colocar lá vai te facilitar na comunicação correta com esse mesmo público. Quando o teu público-alvo está bem definido, te ajuda inclusive a fazer reparos quando você falha no processo. Eis um caso. Recentemente, uma das empresas nas quais eu dou consultoria lançou um vídeo publicitário.
E logo que eu vi o vídeo, percebi que tem alguma coisa errada. É uma empresa cujo público-alvo, de modo geral, são empresários e de um modo bem específico. E a pessoa que aparece no vídeo estava de t-shirt e uma calça olímpica. E logo que eu vi aquilo, entrei em contato com o dono da empresa e eu fiz a questão: quem é o público-alvo da empresa? E ele respondeu exatamente muito bem: são empresários com essa característica X, Y, Z. Eu disse: olha, com base nisso, eu acho que o vídeo que vocês lançaram foge do vosso público-alvo, porque o indivíduo lá está de t-shirt e calça olímpica. Com base no vosso público, o indivíduo deveria estar, de fato, ou no mínimo dos mínimos, sem gravata, ou pelo menos com uma t-shirt, um blazer e uma calça social, porque o vosso público-alvo é dessas características, ou pelo menos na altura que buscam vossos serviços, estão dentro dessas características. Isso é um caso em que, como se tinha o público-alvo ideal, se conseguiu fazer reparos e se conseguiu ver erros na comunicação. Mas o ponto é que, quando você define o público-alvo ideal, isso vai te ajudar a se comunicar de maneira correta com esse público. Uma outra razão tem a ver com eficiência nos investimentos. Quando você conhece bem o teu público-alvo, te ajuda a alocar os teus investimentos em marketing de modo muito mais eficiente e até mesmo em produtividade. Por exemplo, com base no meu público, eu vou investir mais em Facebook, Instagram, LinkedIn ou Google Ads. O teu público vai ter essa resposta. Com base no meu público, eu invisto mais em produção de vídeos, de conteúdos de vídeos, ou em produção de conteúdos de imagem, ou em produção de banners, de textos. Porque não basta dizer, não, vídeos convertem mais, isso converte mais, mas o que converte mais para o meu público? Porque se calhar para a maioria o vídeo converte mais, mas para o meu público, é um público que prefere ler do que ver ou do que ouvir. Com base no meu público, invisto mais em e-mail marketing ou em WhatsApp marketing. Então, meu público, ele tem o costume de abrir e-mails ou passa muito mais tempo no WhatsApp. Então, é olhar para o teu público-alvo. Quando você define o público ideal, te ajuda a investir nas áreas corretas e a gastar tempo de trabalho também a fazer as coisas corretas. Isso vai gerar um ROI maior sobre os teus investimentos. Então, eficiência nos investimentos é uma outra grande razão e vantagem para você definir um público ideal para o seu negócio. Existem muitos empreendedores e empresas que, por não terem um público-alvo bem definido, gastam balúrdios de dinheiros em coisas que não é para o seu público. Só porque surgiu uma nova tendência, isso agora é o que está a bater, também começam a fazer e gastam dinheiro com aquilo. Quando, na verdade, o seu público quer outra coisa, o seu público busca outra coisa. Então, talvez você esteja a gastar dinheiro por não teres um público-alvo bem definido. Então, defina o seu público, empreendedor. Outra vantagem está ligada ao desenvolvimento de produtos ou serviços. Quando você conhece o teu público, você vai criar produtos ou serviços que vão de encontro a esse público. Isso gera, evidentemente, maior satisfação para o seu público e mais fidelização para a sua marca. Até quando é o público certo, acontece que os teus próprios clientes, eles te dão insights sobre mudanças que você precisa fazer no teu produto ou serviço para melhor atendê-los. E esse é um ponto tão forte que eu vou buscar aqui um caso fora do mundo dos negócios para exemplificar. Muitos dizem que o Preto Show não canta nada. E a minha resposta é sempre a mesma. Não, o problema está contigo, não com o Preto Show. O Preto Show conhece o seu público. Ele sabe para quem canta. Ele sabe que para o seu público, ele não precisa se dar ao trabalho de um Anselmo Ralph, de um seu Quatro Pedro, em que tem que criar N estrofes. Então, não. Para o público dele, ele precisa de uma boa melodia e colocar umas palavras e já tem a música certa. E você vê que como as músicas dele batem. Por quê? Porque ele canta, ele escreve e direciona aquilo para o seu público.
Você pode não gostar. Eu particularmente não consumo, não ouço as músicas do Preto Show. Ouço de ouvir no táxi, de ouvir em algum outro sítio. Mas eu gosto do Preto Show enquanto cantor por causa disso. Porque é alguém que conhece seu público e cria as suas canções com base nisso. Poderia citar também casos como do Scro Kikuya, que é alguém que tem esse mesmo cariz, e até do Costa, dos Tunesas. Eu me lembro que recentemente houve a questão dele internacionalizar a sua carreira, mas a resposta foi negativa. E foi negativa por quê? Porque eu acredito que o Costa conhece muito bem o seu público. As piadas que o Costa faz, elas não seriam aceitas para um público que não é angolano e também para um público angolano muito específico. Imagina o Costa a ir para um Brasil, a ir para Portugal, a ir para a Inglaterra, a fazer piadas que envolvam a nossa guerra, que envolvam o MPLA, que envolvam questões do nosso dia a dia. Não pegaria, não daria certo. Então ele conhece o seu público e é por isso que ele se foca no seu público. E a quarta razão tem a ver com competitividade, que é o grande cerne de uma empresa, criar margem de concorrência. E tem a ver com tudo que nós já falamos até aqui, porque quando você tem um público bem definido, você se comunica da forma certa, você cria os produtos e serviços certos, você concentra os seus investimentos nas áreas corretas. Isso fará com que você seja competitivo e até mesmo com que você tenha margem sobre os teus concorrentes, porque sabes com quem te comunicar. O meu público é o público X com as características Y, Z, B, C e D. Então, tu vais oferecer as coisas corretas e isso vai te distinguir e te diferenciar da tua concorrência. Imagina que nós queremos abrir um centro de formação que oferece o curso de inglês. E vamos lá definir o nosso público-alvo. E a primeira coisa que o empreendedor vai dizer, não, meu público-alvo é todo mundo. E nós já vimos que isso está errado porque nem todo mundo quer aprender a falar inglês. Nem todo mundo tem esse interesse. Então isso nos leva a particularizar todo mundo que fala inglês. Mas todo mundo que fala inglês também pode ser muito vago. Podemos enxutar ainda mais. Podemos criar o nosso negócio num nicho muito mais específico sobre todo mundo que fala inglês. Então, aí decidimos nos focar em oferecer o curso de inglês apenas para adultos. Então, curso de inglês apenas para adultos também pode estar muito alargado. Podemos decidir nos segmentar ainda mais. Então, aí nós decidimos oferecer um curso de inglês para adultos que trabalham. Vê que ficou muito mais específico. Saiu de curso de inglês para todo mundo, para curso de inglês para quem tem desejo, para quem quer, para curso de inglês para adultos, para curso de inglês para adultos que trabalham. Então, ou seja, não se preocupe, vão ser pessoas que trabalham e querem aprender inglês muito mais voltado ou ligado para a questão da carreira profissional. Agora, com base nisso, vamos segmentar ou criar ou tentar idealizar aqui uma persona. Um empreendedor poderia chegar aqui e definir o seguinte: não, meu público-alvo são homens e mulheres que vivem em Luanda, dos 25 aos 40 anos, que ganham acima de 100 mil, porque quem ganha acima de 100 mil é que pode ter dinheiro para pagar o meu curso. Ok, é válido, mas com base no que nós vimos aqui, nós precisamos segmentar ainda mais, precisamos criar um protótipo, um avatar, uma possível persona. Poderíamos ficar com algo assim: nome João Alberto, casado, pai de 3 filhos, um de 7, outro de 5 e o terceiro está a caminho. Quer dar boa vida aos filhos, vive no Quilamba, trabalha numa petrolífera, na área de TI, o emprego é confortável e lhe dá estabilidade, mas há muito que ele deseja por uma promoção, porque ele quer ganhar mais, em função dos gastos que só aumentam, mas a renda não está a aumentar. Gosta de desporto, em particular de futebol, gosta de estar com os amigos, de conviver e de uma boa cerveja. É impaciente, medroso, arrisca pouco, por isso demora para tomar decisões. Gosta de ser bem visto,
e demonstrar que tem uma boa vida. E paremos por aqui, poderíamos colocar mais especificações. Claro que poderíamos colocar mais especificações, mas o que nós criamos, acredito que é o suficiente para você perceber. E ver que nós temos elementos demográficos, como idade, sexo, localização, e temos elementos psicográficos, como hobbies, medos, anseios, questões de personalidade. Com base nessa definição, nessas características, fica muito mais fácil você criar mensagens ou nós criarmos mensagens para esse nosso público. Por exemplo, ele é um indivíduo que quer subir na carreira. Então a gente pode criar uma campanha de marketing em que apresentamos como o inglês é fundamental para a nossa carreira profissional. E ver que até tem mais. Vamos imaginar que nós já temos um caminho andado com esse público. Aí nós queremos desenvolver um novo produto ou serviço. É um indivíduo, é um público que tem família, que tem filhos. Então, daqui nós podemos inclusive criar um novo segmento de serviço, que é inglês para filhos ou inglês para crianças, e ver que não teremos que nos dar ao trabalho de ir buscar novo público ou novos clientes ou de gastar muito no marketing. Em princípio, seria uma questão de olhar para a nossa base de clientes, entrar em contato e saber se eles estariam interessados em ter os seus filhos aprenderem inglês. E com toda a certeza que eles estariam interessados, porque se já aprenderam inglês conosco e estão felizes, achas que eles teriam interesse? Claro que sim, porque se fizermos bom trabalho com eles, com toda a certeza eles vão confiar a nós o cuidado de seus filhos concernente ao inglês. Então, vê como a definição do público-alvo ideal impacta positivamente para o sucesso do teu negócio. Eu espero que você tenha aprendido bastante com o vídeo de hoje. Lembre sempre de fazer poupança e investimento.